Muito bem, inventores e inventoras da história. Saudações cordiais. Cá estou eu, Professor Alan, em mais um vídeo aqui no canal e hoje trazendo para você o que levou e quais foram as características da primeira fase do maior conflito armado da história, a Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 a 1945. Então, depois da vinheta, partiu! Não seria exagero destacar que a Segunda Guerra Mundial faria parte de uma grande guerra, que teve sua primeira fase encerrada em 1918 e sua nova fase iniciada em 1939. Ocorre que as raízes do conflito, assim como boa parte de seus principais atores, já podem ser encontrados na Primeira Guerra Mundial. Nesse sentido, diferentes fatores podem ser relacionados às causas da Segunda Guerra, como os efeitos do Tratado de Versalhes, que teria gerado um revanchismo alemão. O nacionalismo italiano, não satisfeitos com os pobres ganhos da Primeira Guerra Mundial, e a crise de 1929, cujos efeitos permitiu a consolidação do nazifascismo na Itália e na Alemanha. Claro, contudo, outros elementos podem ser listados como o isolacionismo nos Estados Unidos, pós-Primeira Guerra, o fracasso da Liga das Nações, que carecia de legitimidade, e o fracasso total da chamada política de apaziguamento, que se mostrou incapaz de frear o avanço nazifascista com receio da expansão soviética. Porém, outro fator fundamental foi, a exemplo da Primeira Guerra Mundial, a formação de alianças militares. Nesse caso, foi determinante a formação do eixo Roma-Berlim-Tóquio, reunindo a Itália fascista, a Alemanha nazista e o Império do Japão. O Japão, aliás, desde a década de 1930, empreendia uma violenta expansão imperialista no Extremo Oriente. Em 1931, invadiu a Manchúria, o que foi contestado pela Liga das Nações, levando o país a simplesmente se retirar da organização. A Alemanha, a partir da Conferência de Lausanne de 1932, teve a pesada dívida imposta pelo Tratado de Versalhes suspensa. Livre de amarras econômicas, o Estado nazista, desde 1933, passou a violar o Tratado de Versalhes. Em 1935, passou a rearmar o país e a instituir um alistamento militar massivo. Em 1936, acabou por invadir e ocupar a Renânia, antes sob ocupação francesa. No mesmo ano, Hitler selou com os japoneses o Pacto Anticomintern, uma aliança nipo-germânica contra o socialismo soviético. E em 1938, Hitler anexou a Áustria, sua terra natal, ao Terceiro Reich, movimento conhecido como o Anschluss. Já a Itália, em 1935, invadiu a Etiópia, sofrendo sanções da Liga das Nações que, contudo, foram suavizadas graças à ajuda da Alemanha nazista. Com a adesão dos italianos em 1936 ao Pacto Anticomintern, estava formado o eixo Itália, Alemanha e Japão. A sede de Hitler por novos territórios, realizando sua doutrina de Lebensraum, o espaço vital, o levou a invadir também os Sudetos, anexando então a Tchecoslováquia, a qual pediu proteção da França. Tentando evitar a guerra, foi realizada em 1936 a Conferência de Munique, reunindo a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Itália, porém sem a participação dos tchecoslovacos. Hitler conseguiu que sua invasão fosse aceita, porém foi estabelecido um limite à sua expansão, o Corredor Polonês, uma estreita faixa do litoral da Polônia no porto de Danzig, entre o território alemão. Essa constante tentativa de evitar uma guerra, cedendo às sucessivas invasões nazistas, foi a chamada política de apaziguamento, cujo principal fiador foi o então primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain. Na prática, França e Inglaterra julgavam que a Alemanha seria uma força necessária para impedir o avanço soviético. Contudo, franceses e ingleses descobriram assustados que o homem com o qual contavam para impedir o avanço soviético secretamente já havia assinado um tratado de não agressão com Stalin, líder da União Soviética. Era o Pacto de Não Agressão, Pacto Germano-Soviético ou Tratado Ribbentrop-Molotov. Nem mesmo os italianos, país mais frágil do eixo, se deteve em seu expansionismo, anexando em 1938 a Albânia e assinando com Hitler em 1939 o Pacto de Aço. Sobre todos os pontos, a política de apaziguamento foi um terrível fracasso e deu tempo para que o eixo se preparasse para o grande conflito que se aproximava. Em 1º de setembro de 1939, por volta das 5h45 da manhã, a Alemanha invadiu a Polônia.
Diante da violação de Hitler ao compromisso de não atacar o corredor polonês, Inglaterra e França não aceitam, com os ingleses dando um ultimato para que as tropas nazistas se retirassem do país em 48 horas. Diante da recusa de Hitler, em 3 de setembro, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. Era a Segunda Guerra Mundial em curso. De um lado, o eixo Itália, Alemanha e Japão. De outro, os aliados, com a Inglaterra, França e, mais tarde, Estados Unidos e União Soviética. Porém, tanto franceses quanto ingleses não estavam prontos para o novo tipo de conflito, a Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg. Um rápido e coordenado avanço ao mesmo tempo de infantaria mecanizada, aviação e marinha de guerra. Os alemães rapidamente venceram a linha Maginot, uma linha defensiva francesa construída ao fim da Primeira Guerra, e encurralaram a força expedicionária britânica nas praias de Dunkirk. Em apenas 6 semanas, a França, que tinha o maior exército da Europa e a maior divisão de tanques, caiu diante do avanço alemão. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Noruega e Dinamarca também foram rapidamente conquistadas. A França foi dividida. Toda sua porção atlântica foi administrada por oficiais nazistas, e a parte sul, banhada pelo Mediterrâneo, deu origem ao governo de Vichy, do Marechal Philippe Pétain, cujo governo foi simpático aos nazistas. Era a França colaboracionista. Na Inglaterra, o general francês Charles de Gaulle passou a coordenar a resistência francesa, que contava com militantes socialistas e anarquistas que realizavam ações de sabotagem e espionagem contra os invasores alemães. Mais de 400 mil soldados britânicos encurralados nas praias de Dunkirk foram evacuados na chamada Operação Dínamo, o que ajudou a evitar uma derrota inglesa, o que poderia ter colocado talvez toda a Europa nas mãos de Adolf Hitler. A partir de 1940, com a Operação Leão Marinho, os nazistas passaram a bombardear a Inglaterra, buscando submeter o país. Porém, os ingleses conseguiram contra-atacar bombardeando a capital nazista, Berlim. Nos céus do Canal da Mancha ocorria a Batalha da Bretanha, com um enfrentamento decisivo entre a Luftwaffe, a Força Aérea Nazista, e a Real Força Aérea Britânica, que saiu-se vitoriosa ao final. No período ocorreram ainda as Blitz, bombardeios noturnos que causaram grande número de vítimas civis em Londres e outras grandes cidades inglesas, o que levou os britânicos a também bombardearem as cidades alemãs. Porém, em 1941, Hitler realizou sua mais alta aposta, de olho no petróleo da região do Cáucaso, fundamental para movimentar a máquina de guerra da Wehrmacht, rompeu o pacto com Stalin e invadiu a União Soviética. Era a Operação Barbarossa. Num primeiro momento, o avanço nazista parecia imparável. Porém, os russos passaram a usar a tática da terra arrasada, levando os alemães a adentrarem cada vez mais o gigantesco território russo, parando em uma importante cidade às margens do rio Volga, Stalingrado, atual Volgogrado. Já o Japão lançava todas as suas fichas no Pacífico, consolidando sua invasão à China e à Indochina francesa, levando os Estados Unidos a promoverem um bloqueio econômico e demais sanções ao Japão, cortando, por exemplo, o vital fornecimento de aço e petróleo ao país. Diante disso, sob o planejamento do almirante Isoroku Yamamoto, em 7 de dezembro de 1941, mais de 300 aviões da Marinha Imperial Japonesa decolaram de porta-aviões no Pacífico e desferiram um mortal ataque surpresa à base americana em Pearl Harbor. Diante disso, no mesmo dia, o então presidente Franklin Delano Roosevelt declarou guerra ao Império Japonês. O período de 1939 a 1942 encerrava a primeira fase da Segunda Guerra Mundial, marcando um brutal avanço das forças do eixo. Só que a guerra estava só começando. Ainda teríamos mais uma segunda e mais uma terceira fase, aonde o mais trágico conflito da história enfim terminaria. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Se você curtiu, clica aí na mãozinha, compartilha com seus contatos e, claro, muito importante, se inscreve aí no canal. No mais, um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com você. Tchau, tchau!